certo? Movimentando a borboleta aceleradora e nós já vimos aqui, ó, aquela falha que nós vimos lá no osciloscópio, ou melhor, desculpe, no scanner, tá certo? A gente consegue ver que é no início da falha. Tanto é que esse carro, uma característica do defeito é que quando ligava só a ignição, muitas vezes acontecia, ou melhor, alternadamente, né, intermitentemente, acontecia de ficar variando muito a borboleta, né, fazendo um barulho bastante alto. Quem já pegou esse defeito já sabe do que eu estou dizendo. Então, por quê? Porque aquela questão que eu citei anteriormente, o sistema ele vem fazendo a soma para poder calcular a posição que ele vai controlar, né, a borboleta aceleradora. Então ela está recebendo uma variação de tensão, ela está percebendo, ela fazendo a soma, ela vai perceber uma variação de tensão. Então ela começa a querer posicionar a borboleta sem conseguir. Né? E isso pode vir até a quebrar a borboleta, que eu já vi casos no passado de quebrar as engrenagens, porque ele acelera e desacelera, fica perdido, né, sem saber posicionar corretamente a borboleta aceleradora. Mas veja bem essa evolução aqui, ela dá queda, volta, não é isso? E aqui a sequência, opa, pronto, aqui está melhor. Então, veja que com relação ao potenciômetro progressivo, a gente não tem problema, certo? Já nesse aqui, né, o regressivo, nós temos toda essa variação aqui, né, isso indicando um problema grave aí na pista, né, mas como a gente tem aí um tempo muito curto, né? Nós estamos aqui, uma característica desse osciloscópio, diferente do Hantek, é que quando a gente coloca aqui 10 segundos de tempo, né? 10 milissegundos, não é 10 milissegundos, né, por quadrícula, né? Então, 10 milissegundos é no tempo completo, ok? Então daqui, como vocês podem ver aqui, certo? Eu tenho 10 segundos, então uma quadrícula dessa vai ser 1 segundo, tá certo? Aqui marcando aqui o Szinho aqui, ó, o S de segundo, e também aqui na linha, no eixo Y, né, de voltagem ou de amplitude, né? Quando a gente seleciona 5 volts, então eu tenho 5 volts do zero até a última quadrícula, né? Da primeira quadrícula até a última. Então não é 5 volts por divisão. Então a gente tem essas duas variações. E quem funciona assim também é o PDL, né? Quem já trabalhou ou trabalha com PDL sabe disso, tem que ter esse cuidado na hora de fazer o ajuste, né? A configuração inicial do tempo e da tensão, que não é, a gente seleciona o valor lá de tempo e tensão, não é por quadrícula, e sim o valor é do plano todo, né? Então desde o início até o final, a gente vai ter aqui 10 segundos. Aí como o potenciômetro, os potenciômetros ele é um sinal lento, então eu preciso de ter um tempo maior, que é para poder fazer essa leitura e ficar o mais visível possível, né? A melhor forma que a gente possa fazer a avaliação do sinal onde existe a falha, né? Onde não existe. Então aqui também eu tenho uma opção nesse osciloscópio de subtração, né? Aquela função matemática só que de subtração. Veja que eu selecionei, ó. Como podemos ver aqui, ó, 3,31. Porque um potenciômetro ele está com em torno de 4,30 volts, né? E o outro em torno de 70 milivolts. Então 4,30 volts mais 70 milivolts, então vai dar 5 volts. Na hora que eu subtrair dos 4,30, eu tirei esses 70, eu não dei valores exatos aqui, mas vai chegar próximo ao que a gente está vendo aí, 3,30, né? Aqui eu fiz uma aceleração bem, não dá para você notar pela imagem que está aqui à direita, mas eu fiz uma aceleração muito pequena, que é para pegar só a faixa mesmo, onde está acontecendo mais o defeito, né?
Então veja que ficou bastante, né, não tem mais como, digamos assim, não tem mais o que ver aí, né? Já está realmente concluído, mas a gente gosta de ficar avaliando, vendo detalhes, porque isso serve de base, né? Eu sempre indico, eu faço e sempre indico você procurar saber ver os detalhes, porque já vai servir de base para um outro problema, né? E onde você tiver um potenciômetro, né? Que é outra coisa que a gente cita no curso ideia. Então, onde eu tiver um potenciômetro, o modo de testar vai ser o mesmo, os cuidados vão ser o mesmo, que vai mudar a aplicação dele. Então, a experiência do potenciômetro que eu estou vendo, que eu faço o teste naquele potenciômetro pequeno, no sistema mecânico ainda, aceleração mecânica, aceleração mecânica que eu digo, borboleta aceleradora. Se eu souber testar aquele potenciômetro bem, onde eu tiver um potenciômetro, eu vou saber fazer precisamente, saber quais são os pequenos detalhes que eu tenho que dar atenção para pegar a falha, conseguir pegar a falha, ok? Então, a gente está tratando aqui com o osciloscópio, que é um equipamento que tem uma capacidade de captar sinais de uma velocidade muito mais alta, mas com o multímetro, dependendo da falha, também eu consigo pegar, se eu tiver, digamos assim, a manha, né? Tiver o macete, essa é a palavra certa que a gente usa no dia a dia. Então, do componente, então eu consigo achar a falha, né? Consigo identificar a falha, mesmo que eu tenha um equipamento mais simples, tá certo? É lógico que tem as suas limitações, como a gente falou no início, mas dependendo do defeito, dá sim para você pegar, dá para trabalhar também. Estou falando isso porque você que não tem ainda o osciloscópio, isso não quer dizer que você não consiga trabalhar, não consiga resolver problemas difíceis, desde que, logicamente, você também tenha domínio sobre o multímetro, saiba ler o diagrama elétrico, identificar o pinout, quem é que você vai testar, qual é o passo a passo, eu tenho que testar a alimentação elétrica antes. Então, tudo isso, existe um processo diagnóstico, existe um método para se trabalhar, né? Você fica atira no peixe, atira no gato e depois não sabe onde é que está o defeito, aí não dá. Mas se você tiver um método, mesmo com um equipamento mais simples, você consegue sim chegar a um diagnóstico preciso, certo? É uma das coisas que a gente trabalha isso muito no curso Ideia, né? Quem faz e para quem fez sabe disso. Okay? Então vamos ver agora como é que ele se comportou, o sinal, como é que a gente conseguiu, como é que a gente viu esse defeito com o Rantek, para ver se vai ter muita diferença aqui no equipamento, no osciloscópio, até que no motor. Então, pessoal, vou deixar solta aí a imagem para vocês verem aí o sinal, como ele se reproduziu. Então, pessoal, está aqui o defeito, né? Mais claro do que isso, impossível. Né? Nós movimentamos a borboleta aceleradora, como o procedimento que nós citamos no início. E aqui está bem claro aqui o problema, né? E tá claro porque que a gente não consegue, dependendo do defeito, não desdizendo o que eu acabei de falar, mas alguns tipos de defeito, mas como eu citei também, o multímetro ele vai ter a sua limitação. Né? Então, dependendo da velocidade com que o defeito se apresente, a gente não vai conseguir pegar a falha, né? Então, é necessário a gente ter o osciloscópio, juntar todos esses conhecimentos, que é uma coisa que eu sempre bato, e a gente, para poder chegar a um diagnóstico preciso, não, o defeito está aqui. Porque muitos defeitos, quando a gente, principalmente com relação ao sistema de aceleração eletrônica, né, então muitas vezes fica difícil de identificar exatamente onde é que está, porque o sintoma, normalmente, né, o sintoma é o mesmo, né, a consequência é a mesma, veículo uma hora perde a aceleração, né? Então, e o cliente fica lá, desliga às vezes o carro, liga novamente, o sistema, o veículo volta a funcionar normal, passou o período, o sistema conseguiu identificar a falha, entra em emergência novamente. Né? Então, é um sistema que é um sistema de segurança, então tem que estar com tudo afiado direitinho. Agora, falhas com aceleração eletrônica, existem diversos motivos diferentes. Recentemente, né, eu peguei um caso onde acontecia só na primeira partida pela manhã. Né, eu desconfiei no início, né, do que poderia ser, e realmente era, mas, logicamente, precisei fazer algumas avaliações. Era um problema de queda de tensão na partida, e a partida não era fraca, era uma partida normal.
certo? Mas o sistema entrava em emergência e gravava falha no controle não no controle, mas sim no piloto automático. Então a falha era ligada ao Cruise Control, né? Cruise Control. Então o controle de cruzeiro, aceleração, como piloto automático, enfim. Então, ou seja, era perda de aceleração também, mas não tinha nenhuma relação com o sistema em si, com os componentes do sistema. Era uma queda de tensão e dava no momento da partida e aí acontecia o mesmo sintoma. Então, o sintoma é o mesmo. Então, muitas vezes, por não ter o equipamento não utilizar o equipamento da forma correta, ou então não ter um método de trabalho, aí troca o TBI. Deu certo, deu, né? Aí eu então troco o pedal, tem um pedal aí para fazer um teste, troco o pedal, aquela velha, né, e aquele velho método, né, da substituição indiscriminada. Quando a gente tem um equipamento quando a gente tem uma peça, né, que é para agilizar o dia a dia da oficina, que a gente sabe como é que é, aí é ótimo, mas quando você tem que ir atrás em outro lugar, tirar de um carro, tem todo aquele trabalho e você com um equipamento desse, com um baixo investimento para uma oficina, o osciloscópio não é um alto investimento, logicamente, mais o conhecimento, né, o método para você poder fazer o trabalho, então, diagnóstico rápido e preciso, ok? Então, pessoal, é isso aí, é mais uma contribuição nossa. Se você, como eu já citei anteriormente, tem interesse em fazer um treinamento conosco, tá certo? Gosta do nosso método, então nós temos esse treinamento que a gente trata desde o início, desde o básico, apresentando o osciloscópio, as primeiras aulas, né, para que serve, quais são os possíveis testes a fazer, que são diversas aplicações, né, até o passo a passo como configurar, fazer as configurações iniciais básicas do equipamento e até você chegar, nós temos 10 aulas só com avaliações. Por enquanto são 10, mas a gente está sempre acrescentando mais alguma coisa. Essa aula mesmo eu vou fazer ela detalhadamente, colocar lá, vai ser mais uma aula, né, da fase 3 do curso, que são as avaliações, os testes dos componentes. Ok? Então, se você tem interesse, aproveita a oportunidade, já tem um valor bastante acessível, nós estamos com a promoção, se você tem interesse, é só acessar o link que vai estar aqui abaixo ou entre em contato conosco pelo WhatsApp ou Telegram que a gente conversa mais, faz questão de esclarecer tudo. Ok? Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe se achar relevante esse vídeo, ok? Aperte no sininho se inscrever para poder você ser avisado para quando a gente colocar novos vídeos, né? Novas informações, tá certo? Visite sempre o nosso blog e até a próxima. Saúde e sucesso para você!